E se o corpo humano não sentisse dor? Você já imaginou como seria viver sem sentir dor? Parece um superpoder, né? Mas na vida real, é um pesadelo. Pessoas que não sentem dor realmente existem. É uma condição raríssima chamada insensibilidade congênita à dor. O corpo funciona, mas não emite nenhum alerta quando algo está errado. 2. Sem dor, você não percebe machucados. Corta o pé, fratura o braço, queima a mão no fogão, a pessoa não sente nada e só percebe quando vê o machucado. Isso causa infecções e ferimentos graves sem aviso. 3. O corpo começa a se destruir sem você perceber. Sem dor, a pessoa continua andando com o tornozelo quebrado, continua usando um dente infeccionado, ou deixa uma ferida aberta por dias. O corpo vai se danificando aos poucos. 4. A dor é um sistema de sobrevivência. A dor é basicamente o alarme de incêndio do corpo. Ela diz: ei, pare agora ou você vai se machucar. Sem ela, você perde esse aviso. 5. Eles também não sentem dores internas. A pessoa pode ter apendicite, pedra nos rins, infecção grave, hemorragia, e mesmo assim não sentir nada até ficar extremamente grave. 6. Em crianças, é ainda mais perigoso. Muitas crianças assim se mordem, se beliscam, batem a cabeça, quebram ossos, e não percebem. Elas precisam ser vigiadas o tempo todo. 7. A vida sem dor é uma vida cheia de riscos. Ninguém percebe, mas sentir dor é um dos maiores presentes biológicos que temos. Sem ela, não sobreviveríamos muito tempo. A dor é ruim, mas imagine viver sem um único aviso de que algo está te machucando. Assustador, né? O que acontece com o corpo quando rimos demais? Quando rimos demais, o corpo entra em um estado de explosão de energia. A primeira coisa que acontece é que os músculos do rosto e do abdômen começam a se contrair repetidamente, como se estivéssemos fazendo pequenos exercícios. Por isso a barriga chega a doer depois de tanta risada. Ao mesmo tempo, o cérebro libera uma mistura poderosa de hormônios, endorfinas, dopamina e serotonina. É como se fosse um coquetel da felicidade. Esses hormônios reduzem o estresse, aliviam a dor e aumentam a sensação de bem-estar. O coração também acelera, a respiração fica mais rápida e profunda, e o corpo passa a gastar muito mais oxigênio. Isso pode causar aquela sensação de falta de ar quando rimos sem conseguir parar. E quando a risada é intensa demais, o cérebro ativa um mecanismo automático chamado perda de força muscular momentânea. É por isso que algumas pessoas literalmente caem no chão de rir. No final, o corpo inteiro funciona como se tivesse acabado de fazer um treino rápido. Músculos cansados, respiração acelerada, coração mais rápido e uma sensação incrível de leveza e alegria. Por que algumas pessoas são sonâmbulas? O sonambulismo acontece quando o cérebro não acorda e nem dorme totalmente. É como se ele ficasse preso no meio termo. Durante o sono profundo, uma parte do cérebro, responsável pelos movimentos, desperta antes da parte que controla a consciência. Resultado, a pessoa se levanta, anda, fala, faz gestos. Tudo isso sem estar realmente acordada. O sonambulismo é mais comum em crianças, porque o cérebro delas ainda está amadurecendo. Mas também pode acontecer em adultos por causa de estresse, febre, privação de sono, ansiedade ou genética, já que o comportamento costuma aparecer em famílias. A pessoa não tem noção do que está fazendo, e no dia seguinte geralmente não lembra de nada. O cérebro está ativo o suficiente para mover o corpo, mas não ativo o bastante para criar consciência. É isso que transforma o sonambulismo em um fenômeno tão curioso. O corpo acorda, mas a mente continua dormindo. O que aconteceria se Sergipe e todos os vulcões do mundo entrassem em erupção ao mesmo tempo? Se todos os vulcões do mundo entrassem em erupção ao mesmo tempo, o planeta simplesmente não teria como suportar a quantidade de fumaça, cinzas e gases jogados na atmosfera criaria uma escuridão global. A luz do Sol seria bloqueada por semanas, talvez meses. As temperaturas cairiam drasticamente, causando um inverno vulcânico. O ar ficaria pesado e difícil de respirar em várias regiões, e o clima mudaria em questão de horas. Tsunamis gigantes se formariam devido às erupções submarinas. A agricultura entraria em colapso.
Plantas morreriam sem luz e milhões de animais não sobreviveriam. Seria um dos eventos mais destrutivos da história da Terra. A boa notícia é que a chance disso acontecer ao mesmo tempo é praticamente impossível. Mas se acontecesse, seria o evento que mudaria completamente a vida no planeta. O mistério de Atlântida, a cidade perdida que nunca deveria existir. Atlântida é um dos maiores enigmas da história humana. Tudo começa com o filósofo grego Platão, há mais de 2000 anos. Ele descreveu uma ilha gigantesca, extremamente avançada, com tecnologia e conhecimento muito acima de qualquer civilização da época. Uma cidade rica, poderosa, com templos dourados, gigantescos portos circulares e um exército praticamente imbatível. Mas o mistério começa quando Platão afirma que Atlântida teria desaparecido subitamente, em apenas um dia e uma noite. A cidade inteira teria afundado no oceano após uma série de terremotos e tsunamis. Como uma civilização tão evoluída simplesmente sumiu ao longo dos séculos? Exploradores, historiadores e cientistas tentaram descobrir se Atlântida foi real ou apenas uma alegoria criada por Platão. Alguns acreditam que ela existiu no mar Mediterrâneo. Outros dizem que estaria no meio do Oceano Atlântico. E há teorias que apontam até mesmo para o Caribe e a Antártica, lugares onde já foram encontrados vestígios de estruturas que ninguém sabe explicar. O maior mistério é como uma civilização tão avançada desapareceu sem deixar provas sólidas, nenhum artefato confirmado, nenhuma construção, nenhuma inscrição atribuída oficialmente à cidade perdida. Até hoje, tudo que temos são fragmentos, ruínas submersas de origem desconhecida, e relatos antigos que parecem estar falando da mesma coisa, uma cidade rica, poderosa e misteriosa que afundou de forma repentina. Atlântida continua sendo isso, uma sombra entre a história e a lenda, um enigma que intriga o mundo até hoje e que talvez nunca seja completamente desvendado.